Oi, estudantes! Hoje iremos trabalhar com a área de regiões entre curvas. Para isso, eu vou, nesse primeiro vídeo, dar a definição, mostrar a justificativa sem uma demonstração formal, só uma ideia geral, por que a área é dada por isso, e nos próximos vídeos a gente faz exemplos. Olha só, suponha que f e g sejam duas funções definidas e contínuas no intervalo AB, e tais que a f é maior ou igual que g para todo ponto, para todo x pertencente a esse intervalo AB. Então, a área limitada a área da região limitada pelos gráficos f e g e pelas retas x igual a a e x igual a b é dada pela integral de a até b da função f menos a função g dx, independente se f e g são positivas ou negativas. Olha só, como eu disse, eu vou mostrar uma ideia geral desse resultado, eu não vou demonstrar formalmente. Mas imagina que eu tenho duas funções positivas em que a f é sempre maior ou igual que g nesse intervalo. O que seria o gráfico disso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho uma função f maior do que uma função g maior ou igual em um intervalo de A até B. O que seria calcular a área entre essas duas funções? Seria calcular a área dessa região aqui, olha. O que a gente está querendo fazer é calcular a área dessa região. O que a gente faria para calcular a área dessa região laranja? A gente poderia calcular a área da região da f de x, que é tudo isso, olha, a laranja mais a branca, e tirar a área da região branca, que é exatamente a área da g de x. Como a função g ela é positiva, assim como a f, a gente já viu que a área nada mais é do que a integral. Então, o que seria a área da região laranja? Seria a área da função f menos a área da função g. O que é a área da função f? Como a função é positiva, é a integral, que foi o que a gente viu nas outras aulas. Como g também é positivo, o que é a área dessa região g? É a integral de g. O que a gente pode fazer então? Como os limites de integração é o mesmo, estou integrando com relação à mesma variável, esse é equivalente à integral de a até b de f de x menos g de x dx. Então, essa seria a primeira situação, caso ambas as funções fossem positivas. Qual outra situação a gente poderia ter? Bom, um segundo caso que a gente poderia ter seria a f positiva, que eu estou considerando sempre a f maior. Então, a f positiva e a g negativa. O que seria esse gráfico? Então, imagina, eu tenho uma f de x positiva e eu tenho aqui uma g de x negativa. E eu quero saber a área de um intervalo de A até B. O que seria essa área dessa região? Seria essa parte que eu estou colorindo aqui de azul ou roxo, não sei, mais essa área aqui. A gente teria que fazer uma soma de áreas, não é isso, gente? Essa área, observem que a minha função f ela é positiva, minha função g ela é negativa. Então, eu teria que somar a área da função f mais a área da função g. Então, a área que a gente quer, vou escrever aqui do lado, seria a área da função f mais a área da função g. Como a região f já é positiva, a área da função f nada mais é que integral de a até b de f de x dx. A g ela é negativa. Então, vocês lembram que quando é negativo, o resultado da integral é negativo. Então, a área vai ser menos de a até b de g de x dx. Por quê, professora? Porque esse resultado é um número negativo. Aí você multiplica por menos,
que ele se torna positivo. Se a gente substituir essas duas equações aqui, a nossa área vai ser integral de a até b de f de x dx menos integral de a até b de x de x dx. Integração com relação a mesmas variáveis no mesmo intervalo. Então, posso juntar f de x menos g de x dx. O terceiro e último caso que poderia acontecer é as duas funções serem negativas. Se as duas funções são negativas, observando que a f é maior do que g, como é que isso poderia estar num gráfico? Eu poderia ter aqui, por exemplo, a minha função f e a minha função g. A minha função f é maior do que a minha função g no intervalo de a até b. O que seria a área entre as funções? A área entre as funções seria essa região aqui em laranja. Observem que todas as duas funções, tanto f quanto g, são negativas. Como é que eu calcularia essa área? Eu calcularia a área do grandão, que é do g de x, e iria subtrair da área do pequenininho, que é a f de x. Então, a área que a gente quer é a área do grandão menos a área do... Tô falando com relação à área, tá? A área do pequeno. Mas observem que como as duas funções são negativas, o que seria a área de g? A área de g seria menos integral de a até b de g de x dx. Essa é a área de g. O que seria a área de f? Menos integral de a até b de f de x dx. Vamos substituir essas duas equações aqui nessa nossa fórmula. O que nós teremos? Que a área que a gente quer vai ser a área de g menos integral de a até b de g de x dx, menos com menos vai dar mais integral de a até b de f de x dx. Integração com relação à mesma variável no mesmo intervalo. Então, isso vai ser integral de a até b. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Porque isso é uma soma. Então, vou inverter. F de x menos g de x dx. Então, o que eu mostrei? Que independente se as funções são ambas positivas, ambas negativas ou uma positiva e uma negativa, a área sempre vai ser dada pela maior função, a área da maior função, menos a área da menor função, ok?